Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando Max Weber, nós agora vamos entrar num método dele, num modo de estudar aquilo que é o processo sociológico. Enquanto, no caso de Durkheim, é o método comparativo, aqui é compreensivo, mas Durkheim comparava um fato social com outro fato social, né? Dentro das regras do método sociológico. Para Max Weber, a pergunta é: como que vai se apreender aquilo que é o sentido que o ser humano dá à ação humana? Como que eu vou conseguir apreender isso, né? Então, para conseguir apreender aquilo que é o sentido da ação humana, Max Weber vai tratar daquilo que nós falamos na última gravação sobre o tipo ideal. Então é necessário entender bem aqui como ele coloca isso. Então, o conceito de tipo ideal corresponde no pensamento weberiano a um processo de conceituação que abstrai, quer dizer, tira de fenômenos concretos o que existe de particular, constituindo assim um conceito individualizante ou, nas palavras do próprio Weber, um conceito histórico concreto, né? Então, no final dessa parte, vai ter lá o conceito de tipo ideal dado pelo próprio Max Weber. Então, construções típicas ideais são, por exemplo, os conceitos, axiomas, valores da teoria econômica pura. Demonstram como um dado tipo de ação humana que ocorreria numa base estritamente, guardem essa palavra, racional, sem ser afetada por erros ou fatores emocionais, e sendo assim, além disso, dirigida apenas a um fim único, tá? Por exemplo, então aqui ele dá um exemplo, o mesmo fenômeno histórico pode ter aspectos feudais, patrimoniais, históricos e carismáticos na visão dele. Para fornecer a esses termos a necessária precisão, a sociologia deveria projetar tipos puros ideais. Tradução. Por que é ideal? Porque não existe na realidade. Não existe. Então é ideal, por isso que vai falar puro. Puro por quê? Porque tira tudo aquilo que é emocional, aquilo que é variante, para pegar aquilo que é o essencial. De forma que ele vai falar do estritamente racional. De formas correspondentes da ação humana, que em cada caso envolve o grau mais alto possível de integração lógica, por causa de sua completa adequação de sentido. Então, essa completa adequação de sentido, dessa integração lógica, que é o racional que fala ali. Então, eu vou pegar aquilo que é o racional presente em cada ação humana. Porém, pela própria razão de isto ser assim, não é quase nunca, em nenhuma oportunidade, provável que se possa encontrar fenômeno real que corresponda a exatamente a um desses tipos idealmente construídos. Então, eles são ideais e você o constrói, por isso é raro, aqui ele fala raro, mas é quase que impossível encontrar isso puro na própria sociedade. É uma construção para que eu possa entender aquilo que é ação humana, ação social. Qual é o sentido e fazer aí uma verdadeira análise sociológica. Somente com base em tais tipos ideais é possível a análise teórica do campo da sociologia. Então, aqui ele fala claramente, é a construção desses tipos ideais que eu vou fazer análise sociológica, que é por isso que aqui é a própria metodologia dele. Para uma ciência que trata do verdadeiro significado da ação, a explicação requer uma apreensão da conexão de sentido dentro do qual ocorre o curso da ação real. Então, o curso da ação real está lá, cheio de emoções, de variáveis, de outras situações, porém, eu vou ver aquilo que é o racional, aquilo que é a conexão de sentido, em que o autor daquela ação dá para aquele
para aquela ação. Voltando lá, a conceituação generalizadora, como revela a própria expressão, retira do fenômeno concreto aquilo que ele tem de geral, né? Então, aquilo que são outras variáveis que não tem muito a ver com aquilo que a dimensão racional, a intenção dada, o sentido dado pelo autor para aquela ação social, eu desprezo e vou buscar, isto é, a uniformidades e regularidades observadas em diferentes fenômenos constitutivos de uma mesma classe. A relação entre conceito genérico e fenômeno concreto é de natureza tal que permite classificar cada fenômeno particular de acordo com os traços gerais apresentados pelo mesmo, considerando como acidental tudo que não se enquadra nessa generalidade. Então, se eu for estudar, fazer o tipo ideal de namoro, por exemplo, eu vou ver desprezando aquilo que é peculiar de cada um, aquilo que é o geral da sociedade, eu vou ver aquilo que é sentido que os autores dão para aquela ação e esse sentido racional que o autor da ação dá para essa ação social chamada namoro e que esse sentido está presente em todas as outras ações sociais chamadas namoro. Então, esse sentido, quando ele é comum a todas, então aí eu posso ter verdadeiramente uma ação social e aí eu começo a construir o tipo ideal, porque aí eu começo verdadeiramente ver qual é o sentido racional dado pelos autores da ação àquela ação. É isso que eu vou verdadeiramente buscar como sociólogo. A conceituação típico ideal chega a resultados diferentes da conceituação generalizadora. O tipo ideal, segundo Weber, expõe como se deveria uma forma particular de ação social. Se o fizesse racionalmente, essa em direção a um fim, e se fosse orientada de forma a atingir um e somente um fim, assim, o tipo ideal não descreveria um curso concreto de ação, mas um desenvolvimento normativamente ideal, isto é, um curso de ação objetivamente possível, né? Falar a verdade, é aquela intenção mais profunda, aquele sentido mais profundo que o ser humano dá. Então eu vou pegando não só de uma pessoa, mas de várias pessoas, e aí eu vou construindo esse tipo ideal. Então aí sim eu vou tendo à minha frente aquilo que é o processo sociológico. Aí depura as propriedades dos fenômenos reais, desencarnando-os pela análise para depois reconstruí-los. Então, eu vou pegando esses sentidos que são racionais, desprezando aquilo que é o emocional, aquilo que são outras variáveis, mas esse sentido que é dado para a ação, que é dado para aquela relação simbólica, ele começa a se tornar comum a todos. Então, aí sim eu começo a ver que a construção daquele tipo ideal. Então eu começo a poder analisar de forma objetiva, mas lembra que a gente falou que Max Weber dá uma solução para aquilo que Durkheim cai, que é a isenção. Então, na medida que eu vou buscando o sentido dado pelos autores para aquela ação, eu vou também objetivando o sentido que eu dou para aquela ação. Então, eu consigo, sem ter uma isenção verdadeira, porque total, impossível, mas eu fico vigilando, porque eu sei também o sentido que eu dou para aquela ação. Então, aí eu começo a preservar a análise daquela ação da intromissão do sentido que eu dou para aquela ação. Tá? Então, da mesma forma como a gente falou, o seminarista vai lá, ou
padre ou freira, ou seja lá quem for, vai analisar o candomblé. Professores de certas universidades não permitem esse tipo de coisa porque sabe que vai muitas vezes intrometer em ciências da religião o sentido dado pela ação. Mas se eu estou ciente do sentido que eu dou para aquela ação, se nós, essa pessoa católica, não, para mim aquilo é idolatria. Se é um protestante que vai analisar a igreja católica, ele começa a ver a veneração de imagens. Não, para mim isso é idolatria. Mas se eu sei o sentido que eu dou para aquela ação, então eu vou preservar da análise o sentido que eu dou para aquela ação. Então aí sim eu consigo ter um mínimo de isenção para poder analisar. Né? Então, sem fingir que eu sou totalmente isento, não, mas eu tenho consciência do meu sentido. Mas eu vou respeitar o sentido do outro, porque aqui eu estou analisando como um cientista. Tá? Quando se trata de tipos complexos, formados por várias propriedades, essa reconstrução assume a forma de síntese, que não recupera o fenômeno em sua real concreção, mas os idealiza em sua articulação significativa de abstrações. Desse modo, se constitui uma pauta de contrastação que permite situar os fenômenos reais em sua relatividade, quer dizer, na sua relação um com os outros. Por conseguinte, o tipo ideal não constitui nenhuma hipótese, nenhuma proposição. E assim como não pode ser falso nem verdadeiro, mas válido ou não válido, de acordo com a utilidade para a compreensão significativa dos acontecimentos estudados pelo investigador. Então, se eu, pela pesquisa, principalmente aqui no caso, pesquisa de fontes de pessoas que pesquisaram, por exemplo, etnógrafos, antropólogos, seja lá quem for, foram lá pesquisar o namoro. Então eu começo a ter isso. Ou eu vou para a própria pesquisa de campo e vou vendo qual é o sentido através de entrevistas, etc. Não é questão de pós ou não, mas é válido ou não válido. Tradução. Esse tipo ideal, ele reflete realmente o sentido que o agente dá para a ação. Se ele reflete perfeitamente esse sentido, então nós estamos diante de um tipo de ideal válido. Se ele não reflete, esse tipo ideal não é válido, porque ele não vai me dar os recursos necessários para fazer uma análise sociológica. Tá? No que se refere à aplicação do tipo ideal no tratamento da realidade, ela se dá de dois modos. O primeiro é um processo de contrastação conceitual, que permite simplesmente apreender os fatos segundo sua maior ou menor aproximação do tipo ideal. O segundo consiste na formulação de hipóteses explicativas. Então, o primeiro, eu faço aquilo que é o tipo ideal, por exemplo, que nós estamos falando do namoro, tá? E aí eu começo a comparar com aquilo que é a própria realidade. Da contrastação e da comparação que eu faço, eu contrasto entre um e o outro, aí eu vou podendo fazer uma análise sociológica. Ou por explicação, quer dizer, por exemplo, aí o pânico da bolsa de valores, que ele dá aí. Supor que desenvolveria o fenômeno na ausência de quaisquer sentimentos racionais, somente depois se poderia introduzir tais sentimentos como fatores de perturbação. Então, primeiro eu isolo aquilo que é o sentido, repito a palavra, racional, dado pelos agentes para aquela ação, e aí eu construo o tipo ideal. Feito o tipo ideal dessas pessoas que perderam tudo na Bolsa de Valores, por exemplo, em 29, eu vou comparar com a realidade e ver até que ponto a emoção, o sentimento, influenciou no correr da ação. Tá? Então o tipo ideal ele vira, ele se torna primeiro um ponto de explicação do próprio sentido dado para a ação, e pela contrastação ou pela explicação eu vou entender até que ponto a emoção influenciou nesse sentido racional da ação.
Nos exemplos acima é patente a dicotomia estabelecida por Weber entre o racional e o irracional. Ambos os conceitos fundamentais de sua metodologia. Para Weber, uma ação é racional quando cumpre duas condições. Em primeiro lugar, uma ação é racional na medida em que é orientada por um objetivo claramente formulado, ou para o conjunto de valores também claramente formulados e logicamente consistentes. Em segundo lugar, então eu tenho um objetivo, tá? Então ela é racional porque eu tenho um objetivo também que eu quero, e um objetivo racional no caso, tá? Segundo, ela é racional quando os meios escolhidos para atingir o objetivo são os mais adequados. Então eu tenho um objeto e tenho meios que eu escolhi para isto. Para que fique mais claro e está próxima da nossa realidade, eu sempre dou esse exemplo. Se nós fôssemos estudar o vocacionado, então nós vamos estudar sociologicamente, não teologicamente, mas sociologicamente nós vamos estudar o vocacionado. Vocacionado, no caso, ao sacerdócio, vamos colocar assim. Então, restringimos esse estudo à nossa Diocese de Santa Amaro, tá? O que eu começo a fazer? Então, começo a pegar seminaristas e começo a entrevistar. E aí eu começo a perguntar, como está lá também no fim a motivação. Por que você veio? Conta a tua história vocacional. Qual é o ideal de padre que você tem? Qual é o objetivo que você tem a atingir? Qual é a relação que você tem com relação a formadores, etc, etc. Como foi seu processo de acolhimento no seminário? Como foi a pastoral vocacional? Então, vamos dizer, faz lá uma entrevista que pode ser dirigida ou não, livre, etc. E aí, mas eu não faço com uma pessoa só. Eu faço com vários, tá? Normalmente, você vai entrevistar vocacionado, vem o quê? Vem a imagem de padre lá do futuro, vem o contexto pastoral, tá? Então eu vou ver aquilo que é racional que moveu esse moço, esse rapaz, esse jovem a optar por entrar num seminário porque ele acha que ele tem vocação, tá? Então, claro que aqui nós não estamos aqui para jogar, nós estamos para entender o processo do sentido que ele dá para a ação dele. Esse é o objetivo sociológico que nós estamos aqui. Só que vai vir um vocacional que vai começar a falar assim: eu tive um sonho, nesse sonho eu me via com casula, outro, eu tive uma visão, eu tive um ímpeto. Essa coisa do emocional para Max Weber tem que ser retirada do processo. Então, eu posso até, depois de construído o tipo ideal, comparar com esse emocional. Porém, aqui eu vou estritamente, conforme eu vou tendo os resultados das entrevistas, eu vou tendo o perfil, o tipo ideal daquele que é o vocacionado ao sacerdócio na Diocese de Santo Amaro. E aí eu vou fazer a análise. É óbvio, esse vocacionado, por isso que é ideal, ele não existe. Mas eu vou ver aquilo que é racional, aquilo que é o sentido que é dado pelos agentes, mas que é dessa dimensão racional que vai estar, por exemplo, nos meus 20, 30, 40, 50 entrevistados. Eu não vou ter um questionário só, vou ter vários questionários. Então, diante desses questionários, aí eu vou montando esse boneco, vamos colocar assim, esse tipo ideal. Agora sim, com o tipo ideal, que se supõe que a entrevista foi bem feita, o questionário foi bem realizado. Então, aí sim, eu vou comparar com a realidade e eu vou ter comparado com a realidade, primeiro com os itinerários. Eu não vou desprezar esses sonhos, essa dimensão emocional. Agora, com o racional, eu posso comparar e fazer uma análise. Eu posso comparar também com todo o itinerário da ação da pessoa, tá? Quais as variáveis que influenciaram aí? Por exemplo, não é o caso, eu estou só supondo aqui.
teve um atendimento ruim lá por uma pessoa no vocacional. Então isso frustrou certos. Então você pode pegar até ex-vocacionado. Então frustrou. Então por que frustrou? Então esse tipo de coisa também o negativo eu vou pegar para analisar o itinerário da ação, do sentido da ação desse agente. É isso que eu vou buscar. Então, na medida que eu construo o tipo ideal e ele é um tipo ideal válido e comparável com o curso da ação, aí eu vou poder fazer uma análise sociológica. Então, se dá para perceber que dá para fazer vários tipos de análises sociológicas de acordo com a. Eu não preciso em todas as vezes fazer pesquisa, eu posso pegar pesquisa de outros, como ele mesmo. Quer dizer, Max Weber e outros, e muitos sociólogos, eram sociólogos de gabinete. Quer dizer, eles pegavam a pesquisa de outros, pegavam os dados, e ao pegar os dados, eles faziam esse tipo de análise. E aí construía, como eu disse, o exemplo que Max Weber fez com o tipo ideal da queda do Império Romano, por exemplo. Então ele vai pegando ali, vai construindo e vai fazendo análise. Por que o Império Romano caiu, por exemplo, né? Continuando o texto. Uma vez de posse desses instrumentos analíticos, formulados para a explicação da realidade social concreta, ou mais exatamente, de uma porção dessa realidade, que obviamente vai abarcar a realidade toda, Weber elabora um sistema compreensível, lembra lá da Verstein, de conceitos, estabelecendo uma terminologia precisa como tarefa preliminar para análise das interrelações entre fenômenos sociais. De acordo com o vocabulário weberiano, são 4 os tipos de ações que cumpre distinguir. Ação racional com relação a fins, que afinal de contas é essa que eu vou buscar, tá? Então é essa. Agora tem outra com relação a valores, só que o medo dos valores é o quê? Eles determinarem a ação, mas não vir verdadeiramente do sentido que a pessoa dá para ação, mas ela ser condicionada por valores, por exemplo, né? Ação afetiva, né? Aí toda a emoção e a ação tradicional também. Da mesma forma que movido por valores, eu posso ser movido pela tradição. Em última análise, baseando-se no hábito, está na fronteira do que se pode ser considerado como ação e faz Weber chamar a atenção para o problema de fluidez dos limites, isto é, para a virtual impossibilidade de encontrar ações puras, porque não vai encontrar mesmo, né? Em outros termos, segundo Weber, muito raramente a ação social orienta-se exclusivamente conforme 1 ou 4 tipos. Normalmente, elas são tudo misturadas, tá? Então, voltemos lá ao exemplo do vocacionado. É óbvio que ali tem uma ação com relação a fins, que é o sacerdócio ministerial, porém, tem valores. É óbvio, né? Então aquele menino, ele aprendeu desde criança que aquilo é algo que uma parcela, e dentro da Igreja Católica há uma parcela grande que aprova, tá? Que acolhe, e isso daí move a intenção. Tradição não precisa nem falar, né? E o afeto, que é aquela essa questão que nós falamos do sonho, e que move a emoção também, tá, João? Não tem vocacionado que não passou por emoção. Aqueles que não passaram por isso, obviamente, a gente até duvida, porque se até dentro de vocação presente na Sagrada Escritura, poderíamos fazer até o tipo ideal de vocação dentro da Sagrada Escritura. Esse emocional está ali. Agora imagine nós hoje, né? Do mesmo modo, essas formas de orientação não podem ser consideradas como exaustivas. Seriam tipos puramente conceituais, constituídos para fim de análise sociológica, jamais se encontrando na realidade em toda a sua pureza. Na maior parte dos casos, 4 tipos encontram-se misturados. Uma outra é aquilo que já falamos, quer dizer, uma outra coisa que é bom, se vocês quiserem, pega o perfil do presbítero da igreja no Brasil, que é dado no documento sobre a formação do presbítero na igreja no Brasil, CNBB,
que depois é baseado naquilo que é o diretório, de que vem de Roma, etc. Não quero entrar profundamente nisso. Porém, todos os três documentos, eles têm um perfil do sacerdote e do vocacionado. Então é interessante como a igreja, desde a Academia de Ciências Sociais do Vaticano, da Santa Sé, então tem esse processo de estudar, de ver, de interagir com os dados para ver. Por quê? Dado puro não serve para nada se ele não for analisado. Agora, não serve para nada também se não for analisado corretamente. Então, por isso o processo da constituição de tipos ideais. Somente os resultados que com eles se obtenham na análise da realidade social pode dar uma medida de sua conveniência. Para qualquer um desses tipos, tanto seria possível encontrar fenômenos sociais que poderiam ser incluídos neles, quanto se poderia também deparar com fatos limítrofes entre um e outro tipo. Entretanto, observa Weber, esta fluidez só pode ser claramente percebida quando os próprios conceitos tipológicos não são fluidos e estabelecidos fronteiras rígidas entre um e outro. Um conceito bem definido estabelece nitidamente propriedades cuja presença nos fenômenos sociais permite diferenciar um fenômeno de outro. Este, contudo, raramente pode se classificar de uma forma rígida. É impossível também obter a perfeição, né? Quer dizer, nós estamos aqui em ciências sociais, a busca de perfeição no passado só deu problema, porque aplicar física social, como no caso de Conte, não deu certo, mas a aproximação ajuda. Isso daí nós vamos esse ano ter eleição. Observa como as análises de pessoas que trabalham com sociologia, porque vai ter, tá? Por que consegue perfil de eleitor? Por que consegue entender? Porque faz esse tipo de análise, né? E aí esse tipo de análise é óbvia, né? Na primeira parte da Economia e Sociedade, que é a obra máxima de Weber, né? Max Weber expõe seus sistemas de tipos ideais, entre os quais os de lei, democracia, capitalismo, feudalismo, todo tipo ideal, e aí ele faz a análise sociológica da história, né? Sociedade, burocracia, patrimonialismo, sultanismo, tá? Todos esses tipos ideais são apresentados pelo autor com conceitos definidos conforme critérios pessoais, isto é, trata-se de conceituações do que ele entende, pelo menos pelo termo empregado, de forma ao leitor perceba claramente do que ele está falando. O importante nessa tipologia reside no meticuloso cuidado com que Weber articula suas definições e na maneira sistemática com que esses conceitos são relacionados uns com os outros. A partir dos conceitos mais gerais do comportamento social e das relações sociais, geral porque, como no caso aqui do fato social, aqui a gente pode também fazer uma comparação, geral porque está presente em todas as ações. Weber formula novos conceitos específicos pormenorizados, cada vez mais caracterizando características concretas, porque vai no sentido da ação. Sua abordagem em termos de tipos ideais coloca-se em oposição, por um lado, à explicação estrutural dos fenômenos e, por outro, a perspectiva que vê fenômenos como entidades qualitativamente diferentes, né? Ele consegue ver o que há realmente de comum, tá? Para Weber, as singularidades históricas resultam de combinações específicas de fatores gerais que, se isolados, são quantificáveis, de modo que os mesmos elementos podem ser vistos numa série de outras combinações singulares. O que é isso? Eu posso ver a queda do Império Romano é algo extremamente singular, é algo extremamente isso na história, e ele consegue fazer essa análise. Porém, ao fazer uma análise mais profunda, ele vai ver que outros impérios também tiveram causas semelhantes
sentidos semelhantes dado à ação. Então eu posso ver que apesar da singularidade do fato, há algo comum para os outros, tá? Com outras situações, tá? Para Weber, um pouco para baixo aí, a interpretação causal correta de uma ação concreta significa que o desenvolvimento externo e o motivo da ação foram conhecidos de modo certo e ao mesmo tempo compreendidos com sentido em sua relação. Por outro lado, a interpretação causal correta de uma ação típica significa que o acontecimento considerado típico se oferece como adequação de sentido e pode ser comprovado como causalmente adequado, pelo menos em algum grau, né? Então, ele é adequado porque por mais que a ação tenha influência de emoções ou outros fatores externos, há uma causalidade adequada e há um sentido racional naquela ação que é passível de ser analisado, tá? Então esse é o tipo ideal. No próximo encontro nós vamos ver o capitalismo, a ética do capitalismo, o espírito protestante e a ética do capitalismo. Então é a obra máxima de Weber, foi considerada a maior obra do século XX, tá? Então aí nós vamos ver como ele constrói o tipo ideal e como ele se torna a maior antítese que possa haver com relação à análise que Karl Marx faz, que depois nós vamos ver nos próximos encontros, tá? Então, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.